Sua palavra, Senhor. Deus, nós cremos que o Senhor tem tesouros nas escuridades para serem revelados ao coração do Teu povo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos perante as Tuas mãos a vida do Teu servo, irmão Daniel, Senhor. A quem pedimos que o Senhor venha usar poderosamente nesta noite, Pai. Oh, meu Deus, nós clamamos para que o Senhor o faça através do Teu Espírito Santo, meu Deus. Lembrar tudo aquilo que Ele tem aprendido diante da Tua presença, Senhor. Pai, abençoe a vida do Teu filho, abençoe a vida da sua esposa, a vida da sua família. Continue guardando e livrando, Senhor, de toda obra do mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados, paz de Jesus, irmãos, pode se sentar. Livro de 1 Reis, capítulo 22. Primeira Reis, capítulo 22. É um texto longo, um texto conhecido, um texto que eu já meditei nele em outras oportunidades, em outros lugares que eu já preguei. Me parece que aqui também. Não é falta de mensagem, não. Graças a Deus a Bíblia é rica. Mas eu já falei com a Grace, quando o pastor falou que eu iria pregar, eu não falei como era. Hoje eu estava sentindo pregar. Não foi uma confirmação, né? Sentindo assim, tem vezes que a gente chega assim, sentindo mais, eu creio que hoje eu vou ser chamado para pregar. Né? É claro, gente, graças a Deus, qualquer hora que o pastor chegar, a gente tem uma palavra para dar. Mas tem dia que parece que, como se diz, é o Espírito Santo mesmo que fala com a gente antes, né? Não quer dizer que as outras vezes não falam. Mas a palavra de Deus é muito rica, meus amados. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 22. Eu vou tentar destrinchar, vou destacar um pouco alguns pontos, né? Porque até gostaria de ler praticamente todo o capítulo. É um capítulo que eu admiro muito. Eu quero até usar aqui, ali o Novo Testamento, quando Jesus falou, né? Como um ponto aqui para os irmãos entenderem melhor a palavra. Jesus nos diz assim: um cego seguindo o outro, ou guiando o outro, ambos peirão no barranco ou no buraco, dependendo da tradução. Então, para nós, nós precisamos entender bem a palavra. Quem nós temos que seguir? Eu quero destacar alguns personagens. Eu também tenho usado muito em alguns desses textos, quando eu intitulo assim: aprendendo com os erros dos outros. Às vezes eu uso o mesmo título, mas em outras mensagens diferentes. Então aqui nós podemos aprender com os erros de muitos e com acertos também, né? De um que nós vamos destacar. Eu quero destacar. Então, meus amados, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, a partir do versos 1, eu quero fazer um resumo aqui, uma pequena introdução, quando nos diz assim: aliança entre Josafá de Judá e Acabe. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para alistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel a seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Vou tentar ir por etapa, nem ver até onde eu vou poder chegar, porque o nosso tempo é curto, tem apenas 20 e poucos minutos. Meus amados, primeiramente eu e você, nós temos feito aliança com quem? Seja na nossa vida sentimental, né, conjugal, casamento, na nossa vida profissional, no nosso dia a dia, seja com os nossos vizinhos, seja com os nossos familiares. Com quem nós temos feito aliança? Seja com os irmãos da igreja, cara, nós temos feito aliança com todos,
mas é claro que alguns têm mais maturidade, alguns podem, né, nos transferir mais confiança. Isso é óbvio, isso é normal, porque na igreja tem crentes, né, de várias escalas no sentido espiritual, grau de maturidade. Tem crente, né, que às vezes tem mais maturidade, outros não têm tanta maturidade. Alguns têm às vezes condições de ouvir algo, né, que outros não têm. Então, se tem uma escala, não que um seja melhor do que o outro, mas trazendo aqui, primeiramente eu quero destacar Acabe e Josafá. Acabe é um conhecedor da palavra do Senhor, Acabe servia a Deus, mas ele teve uma infelicidade de arrumar uma mulher como Jezabel. E você, tem sido feliz no seu casamento? Seu esposo, sua esposa é como Jezabel ou não? Então, uma coisa muito interessante, né? Com quem nós temos feito aliança? Acabe fez aliança, né, com Jezabel, sua esposa, e infelizmente, através de Jezabel, ela foi usada realmente pelo diabo para acabar com a vida dele. Então, a gente vê que muitos crentes, né, eu já, graças a Deus, 18 anos que o Senhor me aceitou, eu tenho visto muito isso na vida de muitos crentes. Às vezes ele faz aliança conjugal com qualquer pessoa. Ele faz aliança conjugal com pessoas que não têm temor a Deus, não têm compromisso com Deus, pessoas que vão ser pedra de tropeço para ir lá na frente, pessoas que vai ser usada pelo diabo para o tirar da igreja. Nós estamos cansados de ver isso. E até quando nós vamos ver isso, meus amados? Então vamos aprender um pouquinho com os erros de Acabe na vida conjugal. Jezabel era que dava a última palavra. Não estou falando aqui de machismo, que eu como homem, você como homem, tem que dar uma palavra na sua casa e acabou, eu falei, a água parou, não. Sim, a última palavra tem que ser minha e sua, mas é claro, dentro da palavra, dentro da ética, dentro da humildade, né? dentro dos nossos direitos, dentro da lei. Mas infelizmente Acabe, ele era levado pela sua esposa. Eu conheço pessoas assim na minha família, né, que quem dá a última palavra é a mulher. E quando a mulher tem mais maturidade, mais sabedoria, né, mais temor a Deus, até ela quer mudar. Né? Pior se ele tivesse as virtudes, aí está o perigo. Então, meus amados, eu quero destacar o erro que primeiramente de Acabe. Vamos aprender com o erro de Acabe. Vamos ver com quem nós temos feito aliança nos nossos negócios. Vamos ver com quem nós temos andado, com quem nós temos realmente trocado ideia, com quem nós temos tentado fazer. É que Acabe realmente ele foi levado pela sua mulher de uma forma tão grande, foi levado à idolatria, todas as outras porcarias, cometeu pecados abomináveis diante de Deus, e Deus estava a ponto de vomitá-lo. Infelizmente, meus amados, quando nós formos ver, né, o final da história de Acabe, Deus ainda usou pessoas para falar com ele, profetizou o final da vida dele. Assim também podemos levar para Nabucodonosor, porque eu falo a mensagem muito rica. Se nós abrirmos um MEC aqui, né, vamos ficar hora e hora aqui falando. Nabucodonosor também se sentia, né, uma pessoa, né, autossuficiente, e pastor literalmente como um boi, como um cavalo, uma mula, como um burro. Os irmãos que não conhecem esse caso, não conhecem o texto, pode abrir. Deus avisou a Nabucodonosor, né, levou o seu profeta para falar com ele. Ele teve um ano mais ou menos, parece, né? Os irmãos podem confirmar, viu, irmãos? Parece que foi um ano, né, que Deus deu. É isso, errado? Parece que Deus deu um ano para Nabucodonosor, ele não se arrependeu. E depois de um ano, Deus fez com que ele levasse uma vida de animal. Ele passou pastando, comendo ali o que o gado comia, levando uma vida de animal, não tomava banho, não cortava as unhas, não cortava o cabelo, só para ele descer o seu ego, só para ele deixar de achar que era alguma coisa. Assim também cabe a mim e você. Então Acabe, apesar de ser, né, ali uma autoridade, Acabe, né, foi infelizmente, né, levado pela sua mulher ou por qualquer outra pessoa que eu e você estamos sujeitos. Não estou falando só da mulher ou só do homem na vida conjugal, não. Qualquer pessoa mais fraca do que eu e você, se nós começarmos a alimentar muito, né, a cuidar daquela pessoa, estamos sujeitos a nos contaminarmos. Né? Nós temos que ver com quem nós andamos, nós temos que ver com quem nós fazemos aliança. A segunda pessoa que eu quero destacar aqui é Josafá.
Josafá, um homem que tinha compromisso com Deus, um homem que estava realmente, né, ali sendo usado por Deus, mas Josafá começou a se aliançar com Acabe. Aí que está o perigo. Acabe já estava desviado por um pouco por meio da sua mulher. Josafá começou a fazer uma aliança ali com Acabe. E Acabe recebeu um convite de Josafá para que eles fossem lutar junto, guerrear junto. Então, muitas vezes eu e você podemos receber alguns convites, eu e você podemos receber algumas propostas, e muitas vezes nós tomamos decisões sem consultar a Deus. Muitas vezes a gente no impulso, ou porque é amiga, é da família, é porque é um vizinho que você gosta tanto, ou porque é um irmão da igreja. É perigoso, meus irmãos. Pode ser quem for, pode ser até sua esposa, minha esposa, ou seja quem for. Nós temos que saber com quem, né, nós estamos trocando ideia, com quem nós estamos realmente, né, entrando na guerra para guerrear. Josafá que foi mais pelo coração, porque ele estava tendo ali um laço parentesco, né? Na linguagem popular hoje, ele estava sendo compadre ali, seus filhos haviam se casado, né? Um com o outro, tanto filho de Josafá quanto de Acabe. Na linguagem popular aí no catolicismo são compadres. E muitas vezes as pessoas acham assim, ele é meu amigo, ele é meu compadre, é minha comadre, ele é meu vizinho, então eu vou ali agradá-lo, eu vou ali fazer uma média. Irmãos, crente não faz média, muito menos aqui no público. Crente não faz média, viu? Crente tem que ser crente, ele tem que falar com amor, com sabedoria, com educação, com humildade, mas crente tem que ser crente. Crente tem que ser compadre, crente tem que ser, né, barganhador da palavra, crente tem que ser, né, agradador de ninguém, crente tem que ser crente. Então Josafá fez essa aliança com Acabe. E para você ver como tem tantos amigos da onça, se nós formos ver o final, mais ali um pouquinho no final da história, o que aconteceu com Josafá? Quase que ele morreu por causa de Acabe. Não sei se foi uma astúcia de Acabe, né? Acabe deu suas vestes reais, não foi, irmão? Para Josafá? Por quê? Ele queria que a festa fosse toda para ele. Amigo, hein? Ó, amigo da onça. Então, meus amados, muitas pessoas querem colocar a mim e você na linha de frente para a bala vir primeiro em nós. Mas eu vou colocar aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, ou aquele amigo, aquele vizinho ali na linha de frente, disfarçando que sou eu, porque o alvo vai ser ele. E foi realmente o que aconteceu, só que a misericórdia de Deus foi tão grande, que Deus já tinha o propósito de livrar ali Josafá, né? E a ira de Deus já havia estendido contra Acabe, que Deus não permitiu que Josafá morresse. É aí que está o perigo. Então Josafá foi fazer uma aliança com Acabe, e quase que ele entravou. E Josafá, um homem mais crente ali, né? Acabe estava praticamente desviado. Então, por mais maturidade, por mais experiência, por mais comunhão que eu tenho com Deus, eu tenho que me cuidar. 1 Coríntios 10, 12 fala o quê? Aquele que pensa de pé, veja que não cai. Já vi alguns irmãos, né, já passaram no nosso meio, às vezes tem andado com pessoas mais fracas espiritualmente, ou pessoas que não têm espiritualidade nenhuma, pessoas que têm se afastado da igreja, não sei se têm se afastado de Deus totalmente, mas pelo menos da igreja tem se afastado. Tem às vezes, né, dado ouvido a tantas picuinhas, ao invés de dar ouvido a palavra de Deus, fico perdendo tempo discutindo tantas coisas, tantas teologias, tantas histórias, que ao invés de edificar, de ajudar a pessoa, da pessoa ser útil na igreja, as pessoas estão saindo da igreja. Isso é normal? Mas quanto mais eu aprendo, quanto mais eu aperfeiçoo na palavra, quanto mais entendimento, unção, comunhão que eu tenho, mais eu quero aproximar. Então isso é de Deus? Eu não acredito. Então nós temos que ter muita atenção com quem nós temos andado, com quem nós temos feito comunhão, a quem nós temos ouvido. E não fazer as coisas só para agradar, não. Josafá foi agradar Acabe, colocou sua vida em risco e quase perdeu a sua vida. Então, os dois primeiros que eu destaquei. Entrando aqui na história agora também do terceiro que eu quero destacar Micaías. Eu sempre falo isso aqui, a minha boca, até assim, não enche a boca d'água quando eu falo de Micaías. Eu quero destacar que apesar de tantos, crentes meia boca, crentes profissionais, crentes oferecidos, nem chamado são oferecidos,
crentes, negociadores da palavra de Deus, mas ainda existem muitos Micaías no nosso meio, meus amados. Existem muitos crentes tementes a Deus, crentes que não têm medo de abrir o jogo, crentes que não é contratado igual os profetas da Lídia Acabe. Acabe tinha um bando de profetas de Satanás ali que eram contratados. Você vai falar só aquilo que me agrada, você vai profetizar só aquilo a meu favor, você vai falar só aquilo que eu quero que você fale. Meus amados, o dia que os irmãos aqui da liderança falar isso comigo, irmãos, não pode me deixar sentado ali na cadeira, ali no banco, na recepção, eu estou bem. É claro que a igreja tem sua liturgia, a igreja tem seus costumes, a igreja tem suas regras, mas sair da palavra não. Então a palavra de Deus ela é inegociável. Então a minha vida e a sua vida, nós já analisamos Acabe no estado desviado, porque fez uma aliança ali com a sua mulher idólatra, demoníaca. Josafá, apesar de ser um homem de Deus, começou a seguir um desviado, quase que encravou, Deus teve misericórdia dele, mas no momento apareceu Micaías para dar um recado para Josafá. E Josafá já sabia quem era Micaías. Josafá já tinha os seus profetas contratados ali, que só falavam o que lhe agradava. Quando Acabe já tinha seus profetas contratados, quando ele queria ouvir alguma coisa a favor dele, ele chamava seus profetas. Ele chamou seus profetas para consultar se realmente eles deveriam ir ou não à guerra. E aí, depois de consultar todos ali, todos concordaram: não, o senhor deve ir à guerra, Deus está confirmando, Deus está falando. Mas Josafá, sendo um homem de Deus, temente a Deus, falou: Acabe, ainda tem mais um profeta ali, Micaías. Aí Acabe recuou um pouquinho: Micaías, o homem não profetiza nada de bom para mim, nada que é certo, ele só fala as coisas contrárias. É aí, cara, é aí que a gente vai ver realmente quem é crente e quem não é crente. Aí que nós vamos ver realmente se a pessoa é de Deus, se a pessoa é contratada, se a pessoa é um mercenário, se a pessoa é meramente um profissional na casa do Senhor. E a hora que ele chamou Micaías até ironizou um pouquinho, falou: não, o senhor deve ir. Mas ele sentia que ele não era para ir. Para vocês verem como que é engraçado, Por que então que ele contratou seus profetas falou que era para ir, ele ficou, mas a hora que ele falou: não, o senhor vai, pode ir, o senhor vai ganhar a guerra. Ele sabia que não era para ele ir, só que ele não quis ouvir a verdade. Meus amados, aconteceu um caso de bom sucesso, assim um pouco parecido com esse, não quero afirmar que não sou Deus, mas antes de acontecer, eu falei para minha esposa, Deus usava uma pessoa lá para falar com uma garota lá solteira, que levava uma vida de qualquer maneira, e um relacionamento que não era de Deus, engravidou, o filho infelizmente tem uns problemas, nossa, Deus sabe a dificuldade que foi, quase morreu, foi prematuro, nem ficou internado em água, acho que uns 4, 5 meses, parece. Ela pôs aquela criança veio aquela criança com 5 meses, e a criança nasceu um pouquinho em si, uns problemas especiais, e depois de 1 ano e meio, parece, ela faleceu jovem. Deus usava a pessoa para falar com ela, e ela temava, ela não aceitava: não aceito isso, não é de Deus, não sei por que criado, o que foi. E sem eu ser assim, sem Deus me mostrar, falar: amor, pelos frutos da pessoa, pelo que Deus está usando a pessoa para falar, eu acho que essa irmã está sendo rebelde. Irmão, apareceu, perdeu a guerra. Agora, se ela foi salva, não é de Deus. Mas, assim pode acontecer comigo e com você. Muitas das vezes, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem ouvir meramente uma historinha. A Bíblia é uma história com H, meus amados, com H maiúsculo. A Bíblia não é uma história apenas com E. História com E é historinha, relatada, inventada. Agora a história da Bíblia é com H maiúsculo, a história real, verdadeira. A Bíblia ela é imutável, ela não pode ser mudada. Então não tem como a gente brincar de contar a historinha da Bíblia, querer enganar as pessoas. Então, quando os profetas de Acabe foram consultados e todos concordaram que ele deveria ir para guerrear, mas no seu íntimo ele sentia que aquilo ali era meramente para agradá-lo, ele mandou chamar Micaías. Aliás, Josafá sugeriu Micaías. É assim mesmo, Muitas vezes as pessoas sugerem: tem um ali, aquele Deus usa, é bom, tal, mas ele só fala contra mim, não fala nada a meu favor.
E olha, meus amados, aqui no texto, viu, irmão? A hora que você quiser chegar em casa e abrir no capítulo, pode ler, eu estou só resumindo. E a hora que chegou Micaías? Micaías chegou e falou, agora Micaías usou sinceridade, né? Falou a verdade, falou, ó, Deus está me mostrando que o senhor não deve ir à guerra, você vai perder a guerra, não vai ser envergonhado, assim, assim, assado. O que Acabe falou? Falei para vocês, meu irmão, que não fala nada a meu favor. Então as pessoas preferem que eu e você mintamos, que eu e você falemos mentira, enganamos, entendeu? E eles sejam derrotados, do que muitas vezes eu e você chegar aqui à frente, pregar a verdade, uma verdade de livramento, uma verdade de edificação, uma verdade de alerta, uma verdade para despertar as pessoas. A palavra de Deus a gente não barganha, meus amados. A palavra de Deus não faz negócio, não podemos fazer negócio com a palavra de Deus, não, ela não é. Graças a Deus eu digo sempre, eu prefiro pregar uma vez por ano, a cada 10 anos aqui, pregar o que eu sinto pregar, do que pregar algo só para agradar o pastor da igreja. Não é. A minha filosofia não é essa. Se algum dia eu pregar alguma heresia, alguém provar que eu estou pregando heresia que da Bíblia, aí sim, aí eu tenho realmente que dar para o irmão, eu equivoquei, eu errei, chega para mim e fala. Mas enquanto eu tiver, irmão, o temor de Deus, o Espírito Santo na minha vida, eu não vou conseguir fazer isso. Então, meus amados, Micaías, um grande homem de Deus, ele chegou e falou para cá, você vai morrer, os cães vão lamber seu sangue, e não é para você ir, se você for, você vai encravar. Aí apareceu mais um desses agentes, de Satanás, lá de Acabe. Quem é ele? Zedequias. Meus amados, tem algum Zedequias no nosso meio? Por que Zedequias? Aquele puxa-saco do líder, puxa-saco do governador, puxa-saco ali de Acabe, do rei, puxa-saco da autoridade. Zedequias chegou e deu uma chifrada, deu uma borrifada ali, agrediu realmente, literalmente, fisicamente Micaías, porque Micaías profetizou a verdade contra Acabe. Então, quando eu e você subimos aqui em cima, pregamos a palavra de Deus, muitos vão tentar nos bofetar, muitos vão tentar nos dar porrada fisicamente, muitos vão tentar nos agredir verbalmente, psicologicamente, moralmente. Meus amados, o que aconteceu? Acabe falou para Zedequias, vai prende Micaías, deixa ele a pão e a água, e a hora que eu voltar nós vamos acertar as contas. E Micaías, na direção de Deus, o que ele falou? Se tu voltares, Deus não falou por mim. E aí, meus amados, que ousadia, que espiritualidade, que homem de Deus, é o que eu e você precisamos ser. Zedequias, seja o que for, ainda que eu e você venhamos a perder o serviço, ou deixamos de pregar, ou deixamos de cantar, ou deixamos de tocar, ainda que nós não temos espaço na igreja, no serviço, na rua, é melhor ser Zedequias. Porque é melhor ser Micaías, desculpe, meus amados, pode me ajudar aqui, viu? É melhor nós sermos Micaías. Muitas das vezes as pessoas têm medo. Ah, mas se eu for Micaías, o patrão me manda embora. Se eu for Micaías, eu perco o serviço, eu perco a amizade com o meu vizinho, eu perco ali a comunhão com os meus irmãos. Vamos ser Micaías, não vamos ser acusador, não confunda as coisas, não. Viu? Nem acusador, nem juiz de ninguém, mas vamos ser Micaías. Vamos falar o que Deus manda nós falarmos. E aí o que aconteceu? Zedequias chegou e agrediu Micaías. Sabiam falar e daquele tocar no mesmo jeito. Seja fisicamente, moralmente, psicologicamente, verbalmente, qualquer pessoa que levantar contra mim, contra você, que serve a Deus, e nos agredir, nos acusar, levantar a mão contra mim, contra você injustamente, pode ter certeza, meus irmãos, não sou eu, não é macumba, não é feitiço, mas a mão de Deus pesa. A mão de Deus pesa quando Deus usa alguém e alguém quer confrontar o nome de Deus e uma mulher de Deus. Seja em qualquer área que eu disse, física, espiritual, moral, psicológica. Não levanta contra o nome de Deus, contra a mulher de Deus, não. Então, meus amados, vamos aprender com os erros de... Eu nem citei Jezabel, Jezabel já estava, para o escanteio. Mas se quiser colocar Jezabel também, pode colocar. Vamos aprender com os erros de Jezabel. Não vamos influenciar as pessoas a fazer coisa errada. Vamos aprender com os erros de Acabe. Não vamos cair na onda de influência de pessoas mais fracas.
desviadas, idólatras, abomináveis, que eram Jezabel. Vamos aprender com os erros de Josafá também. Ainda que ele era um crente, um homem de Deus, mas ele fez aliança com alguém mais fraco do que ele. Cuidado. Vamos aprender com os erros também de Zedequias. Não vamos querer atacar ninguém por pregar a verdade. Mas para encerrar, vamos ser um crente Micaías. Viu, meus amados? Não preocupe como as pessoas vão pensar de mim e de você. O importante é que Deus pensa de nós. Então, que eu e você possamos ser Micaías. E qual foi o final da história aqui, meus amados? Seus irmãos leram. O final da história foi triste. O que foi falado para Acabe aconteceu. Ele perdeu a guerra. Uma flecha, entre aspas, por acaso, o atacou, ou atingiu, mas foi por acaso. Era um propósito de Deus, que Deus ia tirar a vida dele. E ainda que eles o carregavam, tirou ele para mais longe e colocou nele no carro, infelizmente, o que aconteceu? Seu sangue foi derramado no carro, os cães vieram e lamberam o seu sangue na hora que foi lavar o carro. Então, meus amados, não vamos deixar os cães lamber o nosso sangue, não. Vamos obedecer, se for preciso de nós recuarmos um pouquinho, dar um passo para trás, vamos dar, vamos ser humildes, vamos consertar. Se for para consertar, vamos consertar. Se for para nós revermos o nosso conceito, vamos rever o nosso conceito. Se nós estivermos errados e alguém chegar nos disciplinando, orientando, dentro da palavra, vamos ser humildes, realmente eu rei, recebi, mas não vamos ter medo do homem, nem das autoridades lá fora, nem de autoridade no nosso meio, nem de vizinho, da direita ou da esquerda, mas importa agradar a Deus no que amamos. Então pode ter certeza, meus amados, é o que eu senti de passar para a igreja. Mas que Deus possa ter falado com você, não Daniel Mendes, que acabou miserável, que sou, mas o Senhor por meio da palavra, por meio do Espírito Santo. Eu quero agradecer por nós em nome de Jesus, e que Deus continue abençoando os irmãos todos os dias, não só hoje, mas para todos os tempos.